Bom dia, quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o missionário Alexandre, mas eu quero me apresentar aqui apenas como irmão Alexandre, amém? Eu venho compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 8 em diante, até aonde for permitido por Deus. Amém? Não estou aqui para me apresentar como uma pessoa de renome. Não, Deus não precisa de homem com status, com renomes, não. Deus quer o pequenininho para honrar, para Ele exaltar. Eu não quero me exaltar, amém? Tá aqui a palavra. Pegue sua Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 8 em diante, que diz assim: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouve e entendeis. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhes: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizarão. E ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmo estáis ainda sem entender? Glória a Deus. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vejam a importância e a delicadeza desta palavra, pessoal. Vejam a importância daquilo que Deus quer falar com você, quer falar comigo, para abrir nossa visão espiritual. Quando aqui no livro de Mateus, Deus fala: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe. A palavra de Deus ela é bem clara, que hoje o povo, existe muitas pessoas que dizem: eu adoro a Deus, eu honro a Deus, mas com a boca. Dentro das igrejas, para outras pessoas, as pessoas se apresentam como adoradores, como pessoas servos de Deus. Mas isto falando, a prática e a teórica não é assim que está acontecendo. O povo não está andando mais em consagração. Eu digo isso por experiência.
Não que isso esteja acontecendo comigo, nem eu estou dizendo que isso esteja acontecendo com você que está vendo esse vídeo. Mas eu estou dizendo que é o que você está vendo aí fora. A hipocrisia está tomando conta do ser humano. A hipocrisia está tomando conta da humanidade na Terra. E isso é triste. É muito triste isso, porque nós temos que adorar a Deus, honrar a Deus, em espírito e em verdade, temos que estar consagrado na presença do Senhor. Então, quando Deus fala que o povo honra com os lábios, mas o coração está longe dele, é para a pessoa que entra dentro da igreja para adorar a Deus e o pensamento está lá fora. Irmãos, irmãs, entra dentro da igreja pensando no namorado que ficou lá fora, pensando na dívida que tem para pagar, pensando na casa, preocupado com coisas que não tem, com coisas vãs, que não é lícita aos olhos do Senhor. Glória a Deus. E ficam totalmente desligadas dentro do culto, não presta atenção na palavra. Não presta atenção naquilo que o preleitor, o pregador está trazendo, permitido por Deus. Mas isso não é o mínimo ainda. O pior de tudo é que a pessoa, quando está perdida no mundo, passa altas e altas horas. Começa uma festa pelo dia de manhã, termina no outro dia, ou quando isso vai completamente emendada. E quando está dentro da igreja, fica contando os minutos que tem dentro da igreja, 1h30 de culto, 1h30 de adoração na presença de Deus, e eles não têm tempo suficiente, está ali agoniado, estão indo para a igreja apenas para adorar o homem, e quando sai de dentro da igreja já vai falar mal do irmão, vai falar mal da irmã. Isto não é adorar a Deus. Deus não se agrada disso, isso é ilícito aos olhos do Senhor, pessoal. Meus queridos e minhas queridas, isso é ilícito aos olhos do Senhor. Não adianta você estar na casa do Senhor e quando sair de dentro da igreja, quando terminar o culto, sair metendo pau no pastor, sair metendo pau no preleitor, sair metendo pau no teu irmão que estava mal vestido, na tua irmã que estava mal vestida, ou porque tu conhece a tua irmã, ficar falando mal daquele irmão. Isso não é lícito do Senhor. O Senhor é amor. Deus é amor. Irmãos, isso não é adoração a Deus. Adoração a Deus é você se importar apenas com a sua vida e se entregar verdadeiramente aos braços do Senhor. Entregar a tua vida verdadeiramente ao Senhor. Também eu não falo isso só apenas do membro da igreja. Eu falo isso de quem se julga pastores, preleitores, pregadores e pessoas de renome dentro do ministério. Está dentro do ministério matando as próprias almas, matando as próprias ovelhas. Glória a Deus. Quando eu digo isso, vocês vão lá, abram a sua Bíblia e vocês vão encontrar, principalmente lá em Apocalipse, a palavra de Deus fala que ficarão de fora os homicidas, os cães, os fariseus, os idólatras. Quando Deus fala, os homicidas ficarão de fora, atenção preleitor, atenção pregador, atenção pastor. Você que prega a palavra de Deus, você sabe o que isso quer dizer. Isso é sério. Quando Deus fala que ficarão de fora os cães, os escarnecedores, os homicidas, os idólatras e assim sucessivamente. Quando a palavra se refere a homicida, Deus não está falando apenas daquele que derrama o sangue do seu próprio irmão. Deus está falando também daqueles que se julgam pessoas de renomes e está dentro das igrejas, ali à frente do púlpito, usando o púlpito como arma para matar as ovelhas. Encontra uma falha pequenininha. Todos nós erramos, não existe ninguém perfeito na face da terra. Diga-me para mim, entre no meu privado e diga-me para mim, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. É aquilo que Deus fala lá em João. Você usa o púlpito para atingir as suas ovelhas. Você está matando, você irá pagar um preço. Porque muitos estão caindo hoje, se desviando por conta disso. Vai dentro do ministério, vai dentro de uma igreja, atrás de uma palavra de conforto, de um abraço. E chega lá o pregador, porque já conhece, sabe do histórico daquela pessoa, vai usar a Bíblia, vai usar o púlpito como arma para atacar aquela pessoa. E vai ficar atingindo aquela pessoa. E ali você vai estar matando uma alma. Você está sendo um homicida. Pior ainda, você está sendo um homicida de um servo de Deus.
Desperta, igreja, Jesus está voltando. Não se engana, não se engana. A palavra de Deus ela é bem clara. Para quem tem ela em mãos e entende. Por isso que Deus fala, uma vez não tivesse conhecido os meus mandamentos. Porque a partir do momento que tu tens os meus mandamentos, tu conheces os meus mandamentos, eu não te tenho mais por inocente. Reflete aí. Homicida não só é aquele que derrama o sangue do seu próximo. É aquele que se diz de renome, pastores, pregadores, tá? E tá dentro da igreja usando o altar de Deus, o púlpito, a palavra de Deus, para ferir as ovelhas dele. E Deus não se agrada disso. Isso é ilícito aos olhos do Senhor. E o preço quem irá pagar é você, por estas almas que está caindo. Estas almas que estão morrendo. Também quando o povo que honra o Senhor com os lábios e o coração está longe, é isso. É você pensar que está adorando a Deus, pregando, sapateando num pé só, e quando sai de dentro da igreja, se reúne aquele moitinho, aquela panelinha, e vai meter o pau na vida do vizinho, na vida da vizinha, na vida do irmão, na vida da irmã, na vida de um viciado, na vida de um morador de rua. Você acha que você é um adorador dessa forma? Você acha que você é um pregador, um pastor dessa forma? Nós somos aqui, a nossa missão aqui é resgatar as almas. Nossa missão aqui é ajudar. Nossa missão aqui é cuidar da nossa vida e cuidar das ovelhas. Porque quanto mais Deus dá, mais Deus cobra. Então, versículo 10. Versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Olha aí. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Quando a palavra de Deus fala que em vão estão adorando, é isso que eu acabei de mencionar agora. Está dentro do culto, desligado da palavra de Deus, longe da presença do Senhor e ligado no mundo. Quando Deus te escolheu, quando Deus te chamou para essa graça, foi para você se desligar. Deus te fez uma nova criatura. Você vive nesse mundo. Você vive nesse mundo, mas você não pertence a ele. Agora também, ensinando o que são preceitos dos homens. Quando Deus fala ensinando o que são preceitos dos homens, Deus está falando simplesmente que as pessoas hoje em dia estão alegrando, estão fazendo a vontade do homem hoje. Não estão fazendo mais a vontade de Deus. Estão pregando prosperidade material. E não estão pregando o verdadeiro evangelho. Estão mentindo de cima do altar. E a palavra de Deus fala, ela é bem clara quando diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Porque Deus é verdade, Deus é amor, é justiça também. Deus ele não mente, o que ele promete ele cumpre. O pai da mentira é o diabo. Quem anda com mentira está servindo ao diabo. Então você tem que escolher a quem você vai servir. Porque você não pode servir a dois senhores. Ou você irá deixar um irado, ou irá deixar outro irado. Você tem que se decidir, sair de cima desse muro. Porém, você não pode estar também se exaltando. Tem muitos por aí que andam dizendo que expulsa demônio, que abençoou, que fez isso, algo, aquilo outro, que curou. O homem, nós, homem, não fazemos nada. Nós não convertemos almas, nós não expulsamos demônio, nós não curamos enfermos. Quem faz tudo isso é Deus. E quando nós estamos consagrados na presença do Senhor, o Senhor nos usa como porta-voz da palavra dele, o Senhor nos usa como ferramenta para fazer a obra dele.
Nós somos usados pelo Senhor quando estamos verdadeiramente ligados e na presença do Senhor. Caso contrário, nós não temos autoridade nenhuma para fazer isso. Que fique bem claro para você, pregador, para você membro, para você pastor, para você missionário, para você independente de cargo, ou se é um membro. Nós não temos autoridade nenhuma. Toda honra e toda glória é para o Senhor. Quem pode tudo é Ele, quem faz tudo é Ele, e quem conclui tudo é Ele. Porque o homem planeja, mas a resposta vem dele, do Senhor. Amém? Então, chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Veja como é bem clara a palavra de Deus e fácil de se entender. Quando Deus fala o que contamina o homem é o que sai, o que sai não é o que entra, mas o que sai da boca. É isso que eu acabei de falar agora. Você matar uma ovelha. O que contamina o ser humano é por isso que nós temos que estar com os ouvidos blindados, com 2 cadeados para trancar. Temos que ser vigilantes. Temos que blindar, nos blindar, nos revestir, nos policiar. Tá me entendendo? É muito fácil entender a palavra de Deus. E praticar ainda mais fácil ainda. Desde que nós estamos verdadeiramente ligados nele. Porque uma vez que você fala algo, você tem que ser vigilante com o que você vai falar. Você tem que ser sábio com o que você vai falar. Porque quem está ouvindo é quem vai estar recebendo aquilo ali. É quem vai estar, dependendo do que você falar, é o que aquela pessoa vai fazer. Se você está dentro de um ministério, à frente de um ministério na liderança, e você acaba falando algo ilícito na presença de Deus, e aquela pessoa que está ali ouvindo, que vai para ouvir uma palavra de conforto, acaba vendo que você atacou ela irá desanimar. Ela irá entristecer espiritualmente. Se ela tem de se resgatar do mundo, ela vai voltar para lá pior do que o que ela voltou. Você vai contaminar aquela alma. Nós temos que semear sementes boas. Temos que preparar o arado. Porque nós só colhemos o que plantamos. Deus não avisou para a gente, o Senhor não avisou para a gente que nós iríamos ter boa vida aqui nesta terra. Ele nos advertiu. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Ainda não vi um crente para não ser provado. Até Jesus foi provado. Até o próprio, que por ele nós estamos aqui hoje, foi provado. Então quem somos nós? Agora nós temos que ser sábios. Está na prova, adore, porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Tudo tem seu tempo determinado, como fala lá o profeta, lá no livro de Eclesiastes. Tudo tem seu tempo determinado. Toda prova tem seu tempo. Agora, se permanecer, tem algo errado com você. É em você que está a falha, é em você que está o erro. Vigia nisso aí. Ah, mas eu sou um profeta, um pregador, isso assim. Eu não posso estar passando por isso. Passa. Agora, se tem algo acontecendo a mais, se está acontecendo coisas repetidas com você, conversa com Deus. Verdadeiramente. Não adianta você andar num sapatinho só, pular, gritar, espernear em cima de um altar e tá pagando preço por alguma coisa. Olha as almas. Para ser um pastor, para ser um pregador, tem que ser capacitado. Ser levantado pela mão do homem, doutrinar pela mão do homem é fácil. Ser preparado por Deus é melhor ainda.
ser preparado por Deus é melhor ainda. É melhor você ser capacitado por Deus e não pelo homem, e não se autorrenominar, nem se denominar, porque tem pessoas aí fazendo igual político, se elegendo, pulando de cargo, de boca, se apresentando com algo que não é. E o preço que vai pagar é você, porque as pessoas vão acreditar em você. É por isso que Deus fala que ao final dos tempos iriam aparecer falsos profetas. Pessoas que pregam a palavra de Deus, que diz que está pregando a palavra de Deus, aí quem está ouvindo está esperando a resposta e Deus não responde da forma que aquela pessoa queria. Agora, por quê? Falsas profecias. Nós também temos que estar vigilantes, nós membros, nós pessoas da hierarquia eclesiástica, temos que estar na presença de Deus, ligados. Temos que ser sábios. Perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. Buscar em Deus, conhecimento em Deus e não no homem. Você, membro que está vendo esse vídeo também. Você tem uma ferramenta na sua mão, uma arma poderosa, que é a Bíblia. Ok? Tá com dúvida? Joelho no chão e Bíblia na mão e oração e consagração. Porque muitas das vezes a resposta não vem do homem. Quer dizer, a resposta não vem do homem, a resposta vem de Deus. Você está com dúvida? Pergunta a Deus. Você está aguardando uma resposta? Ora para Deus. Você está com a causa? Entrega na mão do Senhor. Está com a enfermidade? Se entrega na mão do Senhor. Entrega a tua vida a Ele. Deixa Ele tomar providência. Porque só Ele tem a resposta para tudo. Então, cercando deles, os seus discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizarão. Então a palavra de Deus, ela dói, ela machuca para aqueles que andam errado, para aqueles que andam com coisas ilícitas aos olhos do Senhor. Quando uma pessoa vem ouvir a palavra de Deus e se escandalizam, ela está totalmente errada. Ela quer fazer por si próprio. É assim igual quando Deus toma uma pessoa verdadeiramente para falar com a gente, ou para pregar dentro do ministério, que a palavra vem como uma espada de 2 gumes, cortando, penetrando na dimensão da alma ferida, ela vem restituindo as forças. Mas para aquele que está andando errado, já sai falando mal do pregador. Mas sabe por quê? Até pessoas lá de dentro, de cima do altar mesmo, quando a espada de Deus vem como um cajado, penetrando nele, que ele sabe que está errado, ele vai sair defamando aquele pregador. Mas a palavra de Deus também ela é bem clara. Ai daquele que mexer com o meu ungido. Ai daquele que mexer com a menina dos meus olhos. Vigia, irmão. Vigia, irmã. Vigia com a boca, pede sabedoria a Deus. Se está errado, Deus falou. Vai para o joelho. Pedir a Deus perdão pelo que você está cometendo e pedir a Ele renovo para você fazer diferente. Se errou hoje, peça a Ele sabedoria e força para amanhã você não errar, para amanhã você não pecar. Amém? Então, porém, respondendo, ele porém respondendo lhe disse: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Olha o que eu acabei de falar. Você que está se autodominando, se renominando, está se exaltando por si próprio, porque quem exalta é Deus. Deus é quem exalta. Ele mata e faz viver. Ele põe a enfermidade e ele tira. Ele exalta os humilhados. Então, se você está querendo ser uma pessoa para resgatar almas, para pregar a palavra de Deus e levar o evangelho, você tem que viver aquilo que você prega. Primeiro passo. Primeiro passo é você conhecer os mandamentos e praticar. Segundo passo é você viver o que você prega. Terceiro passo é você ser humilde.
humilde. Você não tem que se exaltar. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Que é por Ele que nós estamos aqui compartilhando esse momento, essa mensagem de reflexão. Tem muitos homens aí se renomeando. Não é no tempo de Deus, está subindo a escada com a própria mão. Deus é quem nos honra subindo degrau por degrau. Assim, ó. Até a gente chegar no nosso sucesso. Sucesso espiritual. Não é sucesso material, não. Porque nós temos que buscar os dons dos céus. As coisas dos céus. Porque compensa mais, vale mais a pena. Aqui na terra tudo é passageiro. Tudo fica aqui. Mas as coisas de Deus, ela permanece eternamente. Por isso que Ele é eterno. Porém, aquilo que o Pai Celestial não semeou, não plantou, será arrancado. São aqueles que estão matando suas ovelhas. As ovelhas estão se perdendo. Aqueles que estão se nomeando. Hierarquia. Rapidamente demais. Não estão sendo capacitados por Deus. Não estão sendo preparados por Deus. Olha o que Deus fala. Vamos vigiar. Vamos esperar no tempo do Senhor. Tudo tem seu tempo. A palavra de Deus ela é bem clara. Tudo tem o tempo do Senhor. Ah, mas eu quero ser uma pessoa que vai levar o evangelho. Deus vai te capacitar, vai pedir sabedoria a Deus, pedir capacitação, pedir para Ele te capacitar, te preparar. E você também tem que buscar. Tem que buscar, jejuar, orar, se consagrar, vigiar. E o mais de tudo, tem que estar na presença. Deixai os condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos irão cair na cova. Condutores cegos. Condutores cegos. É aqueles que querem conduzir ovelhas. Tem muitas pessoas abrindo ministérios aí. Muitas pessoas querem ser pastores, querem ser isso, condutores de ovelha. Mas estão cegos espiritualmente. Não estão sabendo viver a palavra de Deus, viver o evangelho de Deus. Não estão sabendo pregar o evangelho do Senhor. Não estão sendo verdadeiros. Estão fazendo falsas profecias. Esses são os condutores cegos. Irão pegar os cegos, porque como a palavra de Deus fala, como pode um cego conduzir outro cego? As ovelhas estão cegas, elas estão com a venda nos olhos, a venda do mundo. E é isso que Deus quer capacitar. Deus capacita para aqueles conduzir as ovelhas. É por isso que Deus fala que dá sabedoria aos loucos para confundir os sábios. Porque é Deus quem capacita, não é o homem. Por isso que muitos estão levando as ovelhas para o buraco. As ovelhas se convertem e hoje, amanhã está no mundo de novo pior do que o que entrou. Por causa dos condutores. A culpa é nossa. É nossa por não saber conduzir as ovelhas. Ponha isso na tua cabeça. Ah, mas missionário, como que você pode dizer isso? Você está errado. Me prova na Bíblia. Aonde que eu estou errado? Me prova na Bíblia. Veja se não é isso que Deus está falando. Como que pode um condutor cego conduzir outro? As ovelhas estão cegas espiritualmente. Deus é que irá dar a visão espiritual delas. Deus é quem terá a venda dos olhos dela. Mas como isso? Através da gente. Através da gente. E nós, através do Senhor, iremos estar fazendo a obra dele. Mas temos que estar preparados para isso. Não é de qualquer jeito. A obra de Deus não se faz de qualquer jeito. Tem que ter ordem e decência. Tem que ter ordem e decência.
E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-me essa parábola. E Jesus, porém, disse-lhe: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Então Pedro pergunta ao Senhor, porque ele não estava tendo noção do que a palavra significava, a parábola que o Senhor estava falando significava. E o Senhor respondeu: até tu, o que estava faltando ali, naquele momento? Visão espiritual. Pedro não estava tendo sabedoria, por isso que ele tornou a perguntar para o Senhor, porque ele quis ter certeza, ele quis aprender mais. É isso que nós temos que fazer. Se nós temos dúvida de uma coisa, não adianta a gente pegar e falar algo que nós ainda está com dúvida. Nós temos que estar certo. Porque Deus não deixa ninguém envergonhado nem confundido. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. É aquilo que nós conhecemos, aquela palavra que nós conhecemos. A boca fala o que o coração está cheio. Então não adianta dizer que está totalmente na presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, não sei o quê, cheio de unção, falando em língua, até o diabo fala em línguas. Até o diabo fala em línguas. Tá aí outro mistério. Sapatear num pé só. Vamos ser sábios. Ter controle. A boca fala o que o coração está cheio. Quando não se está na presença de Deus, você não tem controle. Até as pessoas evangélicas, quando não está consagrada, acaba falando coisas ilícitas. Por quê? Porque não está totalmente na presença. Aí acaba falando coisas que vai magoar o próximo. Por quê? Porque não está cheio da presença de Deus. Diz que está na presença de Deus, mas fala coisa que não é ilícita do Senhor. Um servo do Senhor, ele é manso. Quem serve a Deus é manso, humilde. Até as palavras são mansas. Desde que esteja totalmente ligado nos céus, consagrado, entregue verdadeiramente. Caso contrário, ele está caminhando, engatinhando. Ele não é convertido totalmente.